E para você que quer arrasar na sua prova do SAEB, vem acompanhar nessa aula a resolução das outras questões desse simulado preparatório que eu fiz especialmente para você. E caso você queira as outras questões de 1 a 10, porque agora nós vamos continuar da questão 11. De 1 a 10 você vai encontrar os links na descrição. E também eu vou colocar o link do PDF desse simulado com todas as 20 questões. Vamos lá então? Nessa questão 11 de descritor 6, que nos diz que nós devemos reconhecer os ângulos como mudança de direção ou giros. Então diz assim: em uma brincadeira, Cauã e seus amigos giravam uma garrafa para decidir quem iria fazer a pergunta e quem iria responder. Em uma das rodadas do jogo, Cauã girou essa garrafa 90 graus no sentido anti-horário. Olha, informação importante. A figura abaixo representa a vista superior dessa garrafa, posicionada no instante anterior ao giro executado por Cauã. Então, você está observando o desenho da nossa garrafa antes de Cauã executar o seu giro. Em qual posição essa garrafa parou após esse giro executado por Cauã? Então, o que nós vamos pensar? A questão nos diz que ele girou essa garrafa no sentido anti-horário. Então, vamos aqui observar se eu tenho um relógio, os ponteiros do relógio. Aqui eu tenho sentido horário. Aqui eu tenho sentido anti-horário. Ó. Então, ele girou a garrafa nesse sentido anti-horário. Muito bem. Aí eu devo pensar outra coisa aqui também, ó. Eu tenho um círculo, 360 graus a volta completa. Se eu dividi-lo em 4 partes, que fica semelhante à imagem que nós temos aqui dessas duas retas perpendiculares, cada uma dessas partes, elas terão um ângulo de 90 graus. Por quê? 360 dividido por 4, 90 graus. Então, você pode observar que cada quadrante aqui tem 90 graus. Bem como observamos aqui no desenho da nossa garrafa. Então, se ele girou 90 graus, a ponta da garrafa onde tinha a tampinha, ela girou no sentido anti-horário. Então, ela veio para esta outra ponta que você pode observar que eu estou sinalizando. E se ela veio parar aqui nessa ponta embaixo, como eu estou sinalizando aqui, nós vamos identificar que a garrafa parou como está na posição da alternativa de letra A. A tampa ficou virada para baixo. Ela estava aqui, girou 90 graus, parou aqui, com a ponta virada para baixo. Então, bem simples, né? A alternativa de letra A. Agora, vamos passar para a questão de número 12. E aqui na questão 12 de descritor 10, que diz para nós utilizarmos as relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas, situações do nosso dia a dia. Então, olha essa questão. 2 câmeras de segurança serão instaladas no ponto de um condomínio. Essas câmeras são posicionadas em lados opostos, de forma que a primeira terá um alcance de 20 metros em relação ao plano horizontal, como nós podemos observar aqui o alcance que ela terá, e a segunda um alcance de 16,2 metros, conforme a ilustração a seguir. Ah, Gis, mas eu quero ver mais exemplos de relações métricas no triângulo retângulo, porque eu não sei esse conteúdo. Então, vou deixar o link na descrição da aula completa que eu tenho sobre esse conteúdo para você ver outros exemplos, caso você queira, antes de resolver esse daqui, tá bom? Que daí eu tenho a teoria também. Então, vamos lá. Nós temos aqui a situação, as 2 câmeras de segurança que estão posicionadas lá em determinado ponto do condomínio, e cada uma delas terá um respectivo alcance, aqui de 20 metros e essa outra de 16,2 metros. Muito bem. Agora a questão. De acordo com o desenho, as 2 câmeras serão posicionadas aqui à altura H do solo. Então, preciso descobrir qual é a altura que elas serão posicionadas. E aqui nós vamos utilizar uma das relações métricas do triângulo retângulo, que é a seguinte: h elevado ao quadrado é igual a m multiplicado por n. Por isso é muito importante você ver a aula teórica da explicação do que é m, do que é n, por que multiplica. Toda essa explicação nessa aula que eu falei que está separadinha para você. Então aqui eu tenho que descobrir o valor desse h, então é h ao quadrado, igual a m e n. O que é m? Quem que é m? Quem que é n? São as projeções. Então aqui eu tenho uma projeção
N e aqui uma projeção M. Se eu quiser trocar também não tem problema, tá? Então, M vai ser 20 vezes o N, 16,2. Então, eu tenho que H ao quadrado é igual 20 vezes 16,2, ó. Posso fazer 16,2 vezes 20. Olha como eu vou fazer aqui. 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, que vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. Aí eu observo que eu tenho uma casa decimal aqui, então tem que ter uma casa decimal no resultado. Então vai ser 324,0. Que 324,0, só vou pôr 324 mesmo. Mas e agora? Eu tenho que a altura ao quadrado é igual a 324. Como eu faço para descobrir somente o valor da altura? Eu aplico operação inversa. A operação inversa, a potenciação, é a raiz. Nesse caso, como está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada de 324. Quem sabe qual é a raiz quadrada de 324? Vai ser igual a 18, porque 18 vezes 18 é 324. Então, a altura que essas câmeras serão posicionadas lá no condomínio será de 18 metros, que vai ser a alternativa de letra B. Conta pra mim se você conseguiu entender essa questão. E vamos para a próxima. E agora na questão 13 de descritor 29. E nesse descritor nós vamos resolver problemas envolvendo a variação direta ou inversa entre grandezas. Uma artesã gasta 3 novelos de linha para fazer uma blusa. Quantas dessas blusas ela faz com 3.750 novelos de linha? Então, se nós observarmos aqui, nós vamos aplicar um conteúdo de regra de 3 simples. Por que eu sei que é uma regra de 3 simples e não composta? Nós vamos olhar quantas grandezas que nós temos. Então, vamos lá. Essa artesã gasta 3 novelos, então a quantidade de novelos é uma grandeza, para fazer uma blusa. Então, a quantidade de blusas também é outra grandeza. Então, eu posso até escrever aqui, ó, quantidade de novelos e a quantidade de blusas. Nós temos 2 grandezas. E se eu tenho 2 grandezas, a regra de 3 é simples. E para nós relacionarmos essas grandezas, eu vou pensar, quanto mais novelos de lã eu tenho, você pode utilizar a setinha, ó. Quanto mais novelos de lã eu tenho, mais blusas nós podemos fazer. Então, se as 2 setinhas estão no mesmo sentido, nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Então, é assim que elas se relacionam. Agora, eu vou lá e coloco os valores. Depois que eu fiz essa comparação, né, como essas grandezas se comportam. Então, 3 novelos faz uma blusa. 3.750 novelos faz quantas blusas? Então, é 3 para 1. A cada 3 faz 1. Você pode fazer cálculo mental também, se você preferir. Então, aqui, como as grandezas são diretamente proporcionais, multiplica-se cruzado. Então, vai ser 3.750 vezes 1, aí eu divido por 3. 3.750 dividido para 3, ó, vai ser 1, 1 vezes 3, 3, resto 0. Aí eu abaixo o 7. 7 dividido para 3 são 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Abaixo o 5. 15 dividido para 3, 5. 5 vezes 3, 15, com o resto 0. Aí eu abaixo esse 0, então vai ser 0 na chave. Ou seja, 1.250 blusas. Ela vai conseguir fazer a alternativa de letra B. Como eu havia dito, se você quisesse ter feito esse cálculo mental, porque você já sabe que a cada 3 novelos faz uma blusa, para 3.750 novelos, divide por 3 daí, né? Faria o cálculo direto também, não precisava montar a regra de 3. Mas é que eu queria explicar esse conteúdo de regra de 3 para você relembrar e aplicar em outras situações. E agora vamos para a próxima questão. E agora na questão 14, eu vou falar que é o meu descritor preferido, esse, hein? D28 diz que nós vamos resolver questões envolvendo porcentagem, que é um conteúdo muito utilizado no nosso dia a dia.
Se você gosta de porcentagem, dá um like nessa aula, se você não deu ainda, né? Então vamos lá. As vendas de uma livraria aumentaram 35% em relação à semana anterior, que foram vendidos 400 livros. Quantos livros a mais foram vendidos nesta semana? Tá precisando de aula de porcentagem? Já sabe que eu vou deixar os links na descrição para você acessar as outras aulas e ver mais exemplos para praticar, tá bom? Vamos lá, você costuma ir numa livraria? Você gosta de ler? Fala para mim, melhor. Qual foi o último livro que você leu? Conta aí nos comentários pra gente. Então vamos lá. Nesse conteúdo de porcentagem, o que eu tenho para eu comparar em relação ao meu 100%? Porque sempre eu faço uma comparação, né? Quantos livros que foram vendidos na semana anterior? Foram vendidos 400 livros. Então eu posso colocar aqui, ó, que 400 livros representam o nosso 100%, que eu tô pensando na semana anterior. Nessa semana, as vendas aumentaram, porque vocês assistiram a aula aqui e voltaram lá para a livraria, né? Essas vendas aumentaram em 35%. Então, quantos livros que foram vendidos a mais? Então, eu vou colocar aqui 35% vai ser interrogação. Multiplica-se, então, aqui, como porcentagem, as grandezas são diretamente proporcionais, multiplica-se 400 por 35, ou 35 por 400, e divide o resultado por 100. Aqui tá bem simples, ó, posso fazer uma simplificação, já que eu tenho uma multiplicação, né, entre 35 e 400. Corto 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Ficou 35 vezes 4. E 35 vezes 4, ó, 35 dá 70. 70 com 70, 140. Então, venderam a mais 140 livros, que de novo vai ser a alternativa de letra B. E você poderia ter simplesmente feito quanto é 35%, você poderia escrever assim, ó. Quanto é 35% de 400, você também chegaria na resposta de 140. Ou você faria de acordo com a sua estratégia de cálculo mental. Conta pra mim, você faria a regra de 3? Faria dessa segunda maneira ou cálculo mental? E agora vamos passar para a próxima questão. E na questão número 15, de novo, o descritor 28. Falei que eu gosto desse descritor, gente, que fala para trabalhar com o cálculo de porcentagem. Na lanchonete da escola, o preço da coxinha passou de R$ 4,50 para R$ 5,00. Será que tá caro ou tá barato essa coxinha? Quanto que custa a coxinha aí na sua escola, na sua cidade? A porcentagem que descreve o aumento no preço dessa coxinha é... Então, vamos lá montar a nossa regrinha para resolver essa questão. É uma das estratégias, tá bom? Fazer a regrinha. Então, eu sei que o preço da coxinha era R$ 4,50 antes do aumento. E esse preço de R$ 4,50 antes do aumento representa o meu 100%. Ok. Para quanto a coxinha passou a custar? Foi para R$ 5,00. Então, R$ 5,00 era 4,50, foi para 5, subiu quantos centavos? 50 centavos. Então, eu vou pôr aqui 50 centavos. Esses 50 centavos representam um aumento de quanto? Tudo bem? Regra de 3, multiplica-se cruzado. Vai ser, então, 0,50 vezes 100. E depois eu vou dividir o resultado por 4,50. Então, fazendo aqui 0,5 ou 0,50, eu escrevi 0,5, mas é a mesma coisa que 0,50, tá? 0,50 vezes 100 vai ser igual a... Quando você multiplica por um número que é potência de base 10, você vê quantos zeros tem. Bom, o 100 tem 2 zeros, então a vírgula daquele 0,50 vai deslocar-se 2 casas, porque tem 2 zeros o 100, para a direita. Então, ela vai deslocar-se 2, vai ficar igual a 50. E se você não quiser lembrar, ai, Giz, não lembra essa regra se é para a direita ou para a esquerda? Faz a multiplicação, monta a continha. Agora, eu vou pegar esse 50 e eu vou dividir por 4,50. Muito bem, como eu divido 50 por 4,50? Primeira coisa, eu preciso tornar esse 4,50 um número inteiro. E para isso eu olho que ele tem 2 casas decimais, eu vou lá e multiplico ele por 100.
Multiplicando este número por 100, vai ficar 450. Só que se eu multipliquei o divisor por 100, eu preciso multiplicar o dividendo por 100. Então, eu faço 50 vezes 100. E 50 vezes 100 vai ser 5.000. Então, ficou 5.000 dividido por 450. Tá fácil essa daqui, né? Vai ser 1 vezes o 450, que é 450. Faço a diferença, vai sobrar 50. Abaixo o zero, ficou 500. 500 dividido para 450 vai ser 1. Vai sobrar, faço a diferença, vai sobrar 50. E vai ficar assim, né? Sobrando 50 a todo momento. E agora eu colocaria, como que eu continuo? Eu coloco a vírgula e acrescento um zero, porque daí eu tornei os 50 inteiros em 500 décimos. Que vai ser o quê? Vai ser 1 de novo e vai sobrar 50 e aí por diante. Então eu consigo chegar à conclusão que a nossa resposta vai ser 11,111 e assim por diante. Mas eu trabalho somente com duas casas decimais, se eu olhar para as alternativas. Então, vai ser 11,11%, que é a alternativa de letra C. Me conta aí se você também fez assim, se utilizou outra estratégia e se você acertou a questão. E se você precisar de outras aulas para estudar para sua prova do SAEB, digita no YouTube o nome do conteúdo e giz com giz que você vai encontrar a aula que eu fiz especialmente para você arrasar. E não esquece, o link do PDF com as 20 questões está na descrição, bem como os links das outras aulas com as outras resoluções dessas 20 questões. Então não esquece de ver esse simulado completo para você praticar e arrasar. Deixa o like, porque o like vai te ajudar a dar sorte na hora da prova. E se você não é inscrito, já aproveita também para se inscrever no canal. E sabe quando eu te vejo novamente? Na próxima aula. Tchau!